¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estamos en una nueva edición de Diálogo entre Psicólogos. Como siempre está Yulín Osorio acá. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? E aí, Julinho, boa tarde. Tudo tranquilo aqui, Julinho? Tudo na paz? E aí, Julinho, como vai esse final de semana, hoje, domingo? Bien, 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 bastante tranquilo. Como siempre, toda la Uhum. semana, bueno, recolectamos acá en familia. Bueno, básicamente mis hijas y yo, ¿no? Mi esposa no mucho. Pero Ah, recolectamos sí ciertas cosas para llenar siempre nuestro ecoladrillo, ¿no? Este es uno é más. muito bom. Interessante, Ya, interessante, Julinho, isso, né? sí, sí, demora, señores, en compactar bien las cosas, tiene que estar totalmente duro, no es solamente colocar y ya está y cerrarlo. Tiene que realmente estar completamente duro, ya Uhum. E para aí poder fecha de enviarlo. novo, né? Así es. Uhum. Demora bastante en llenar uno solo, pero es bueno para el planeta. Así Muito es. bom, Julinho. Julinho, hoje tem uma convidada especial, Julinho, uma terapeuta ocupacional. Convidamos a ela. Excelente. Uhum. Ela vai estar daqui a pouquinho. E aí, Julinho, um terapeuta ocupacional. Qual seria, Julinho, por exemplo, o assunto de hoje, Julinho? É a importância do terapeuta ocupacional dentro, ou com as crianças, né? No desenvolvimento das crianças. Queremos Correcto. Muy perguntar a bien. ela Muy o bien. assunto, né? Vamos a tener entonces a Jaycian Santos. Ella es Uhum. terapeuta ocupacional allá en Brasil, ¿verdad? ¿Cuál es Isso. su labor allá, César? Ela agora está trabalhando com educação especial, né? Perfecto. Então, uhum. Muy bien, entonces vamos Muito con bom, ella. Julinho. ¿Está ella? Já entrou. Boa ¿Cómo está, tarde, Jaycian? Liciane. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Muito ¿Cómo bom. están las cosas por allá? Tudo tranquilo, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Que Excelente, bom, qué que bueno. bom. Jaycian, É um prazer estar aqui com vocês. ajá, me permite saber, preguntarte esto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de importancia que ustedes tienen dentro del desarrollo de los niños? O sea, ¿por qué a los papás, por qué debo llevar yo a mis hijos, a mis hijas, a una terapia ocupacional? ¿Tiene que ser necesariamente por un problema? Assim, a terapia ocupacional, ela se insere, né, dentro da saúde como um campo que prima mesmo pela ocupação. Nós entendemos que o ser humano é um ser ocupacional, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós nos relacionamos está relacionado a uma ocupação, a uma atividade, algo que é significativo dentro do contexto da pessoa. Por isso que faz parte de todos os contextos, né? Por isso que a terapia ocupacional ela se insere em todos os contextos, visando, né, a questão da independência, da autonomia, da qualidade de vida. Geralmente aqui, quando a criança chega até um terapeuta ocupacional, é porque ela está em um processo de investigação de um diagnóstico ou ela já tem um diagnóstico fechado. Mas, claro, a gente considera, né, que os fatores ali, o desenvolvimento da criança, ele é imprescindível a partir mesmo de quando a gente consegue perceber que a criança ela precisa ter autonomia e independência. Ela não necessariamente, muitas vezes, não tem um diagnóstico, né? Ela não tem uma disfunção, mas é uma criança que não consegue ter um brincar lúdico ou que ela tem algum problema dentro dessa rotina ocupacional dela. Claro, ela pode passar por uma avaliação, por orientações, né, dentro do que nos compete na terapia ocupacional. Não precisa necessariamente ter um diagnóstico, mas assim, nós acreditamos que 95% das crianças que chegam até um terapeuta, ela está no processo de investigação ou já tenha um diagnóstico fechado. Isso. Liciane, tu falou que a terapeuta ocupacional está na parte da saúde, né? E também na parte da educação, não é verdade? Agora, aqueles diagnósticos que uma criança tem e vai na procura de um terapeuta ocupacional, quais são os diagnósticos assim, por exemplo, diagnóstico de autista, diagnóstico de talvez mental leve, moderado, ou que tipo de diagnóstico mais trabalha o terapeuta ocupacional? Sim. Considerando aquilo que eu falei anteriormente, né, acerca de entender o ser humano como um ser ocupacional, nós sabemos que qualquer que seja a disfunção dentro da rotina da pessoa, causa ali problemas dentro da rotina ocupacional. Então, nós atendemos, assim, no contexto infantil,
o mais comum, o que nós mais recebemos enquanto demanda, são a questão dos transtornos do desenvolvimento, né? Autismo, o TDAH, né? A questão de crianças que tenham deficiência intelectual, né? Que tem alguma questão relacionada à aprendizagem, até mesmo alterações congênitas, alterações motoras, paralisia cerebral, né? Que levem a sequela. Dentro do contexto infantil é o que mais nós temos assim como demanda. Porém, também deve-se considerar os outros aspectos de desenvolvimento, né? Adolescentes que tenham ali também problemas dentro do aspecto ali na rotina dele, ou seja, problemas mentais, problemas emocionais, a gente também se insere nesse contexto. Depende muito do campo ali que o terapeuta ocupacional está intervindo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de atenção básica, nós vemos de tudo. Crianças com transtornos de desenvolvimento, adolescentes que estejam ali com ideações suicidas, com problemas, transtornos relacionados à ansiedade, à depressão. No contexto adulto, pessoas também que estejam em processos ali de ansiedade e depressão, pessoas que tenham sofrido algum acidente, que tenham levado a alguma disfunção motora. No contexto do idoso, Alzheimer, até as doenças crônicas como uma forma de prevenção de outras patologias, Parkinson, questão de estimulação cognitiva, né, para idosos que não tenham ali muita questão de autonomia dentro desse contexto da rotina dessa pessoa. Então, todo e qualquer contexto em que a pessoa ela não consiga executar as tarefas dela com autonomia e independência, com que ela não tenha ali uma rotina que seja funcional, o terapeuta ocupacional ele vai intervir. Claro que é uma área que eu vejo que ainda é muito desconhecida, né? A terapia ocupacional ela tem ganhado forma, tem ganhado cada vez mais espaço, porém ela ainda é desconhecida. No Brasil é pouco tempo, né? Em todo o mundo é 100 anos de profissão. Mas é algo ali que a gente vai buscando nosso espaço a cada dia mesmo. Só quem realmente consegue entender ali o contexto da terapia ocupacional, geralmente é uma pessoa que já faça ou que tenha um familiar que faz. Mas até mesmo entre os profissionais, nós vemos que muitos profissionais ainda me perguntam: Geisiane, mas o que vocês fazem, né? Como é que vocês intervêm? De que forma vocês podem contribuir? Então, é algo que diariamente eu tenho refletido e tenho buscado mesmo publicar, informar por onde eu passo, né? Para que a gente possa cada vez mais conhecer realmente essa importância, porque nós sabemos que se a pessoa consegue conhecer, ela também sabe onde procurar ajuda. Muito interessante, né? Para que consiga alcançar todos os públicos, né? Uma área abrangente, né? Que trabalha vários aspectos, né? Vários tipos, né? E, em relação, por exemplo, aos pais, qual é a expectativa dos pais em relação, por exemplo, a uma criança que tem problemas na coordenação motora? Qual é a expectativa do pai, por exemplo, de levar um filho a um terapeuta ocupacional e falar assim: eu quero que meu filho faça aquilo? O sea, quais são as expectativas? Será que ele vai conseguir, não vai conseguir? Qual seria o pensamento dos pais naquele momento? Sim. Assim, com relação aos prognósticos, né, eu sempre deixo bem claro que depende muito de todo o contexto ali da criança. Quando a gente fala de alguma disfunção motora, nós precisamos, naquele primeiro momento, avaliar o que aquela criança é capaz de fazer, quais as habilidades que ela tem para fazer, e a partir dali desenvolver aquilo que naquele momento é fundamental para que ela chegue a ter independência, né? O objetivo dos pais é sempre poder proporcionar com que a criança ela tenha uma rotina que seja funcional, com que ela tenha independência. Nós vemos, assim, por exemplo, no contexto infantil, geralmente são crianças que elas não conseguem fazer os cuidados pessoais sozinhas, crianças que já têm ali capacidade cognitiva, intelectual, mas que muitas vezes são impedidas motoramente, né, digamos assim. Ou vice-versa, às vezes crianças que tenham ali as funções motoras preservadas, mas outros aspectos ali cognitivos, não sei, contribuem para que essa criança ela não consiga desenvolver ali uma rotina que seja funcional. Então, acho que a expectativa é sempre poder proporcionar independência àquela criança, né? Com que ela se torne menos dependente cada vez mais dos pais. É claro que a gente deve, né, supervisionar sempre, orientar sempre, porque é um processo de aprendizado constante, né? Independente da fase.
Porém, é sempre nesse intuito do que a criança ela possa ter autonomia e ela possa ter independência, ela consiga realizar ali as tarefas que são dela, né? Cuidados básicos, né? Arrumar a cama, tomar banho, mas tomar um banho que seja de qualidade, escovar os dentes. Então, a gente sempre tem que avaliar primeiro todo o contexto da criança. Porque se a gente não considera esse contexto, não só aquilo que os pais falam naquele momento, a gente acaba não podendo desenvolver um plano de tratamento, né? Um plano de cuidados, um plano terapêutico que ele seja realmente, ele atenda às necessidades de uma forma ampla, né? Como eu falava a vocês, né, em outras conversas, que nós devemos mesmo considerar esse todo. Justamente, Tanto né? a opinião dos pais naquele momento, quanto a opinião da criança naquele momento, quanto as suas preferências, assim como os objetivos que o terapeuta julgar a partir do seu raciocínio clínico, que são importantes serem alcançados ali, para que lá na frente a gente consiga ali desenvolver outras habilidades que são importantes para esse processo de desenvolvimento mesmo integral da criança. Tiziana, perdón. Justamente Sí, eso. Oye, perdón, sí, Tiziana, comentabas el hecho de la importancia, ¿no? Esto de que los chicos tienen que afianzar, digamos, su tema motor. ¿Consideras tú que si los padres no ven a tiempo ese tema motor en sus hijos, podría ocasionar también conductas inadecuadas más adelante? Sim, sim. É sempre importante a gente considerar, né, como eu falava, o todo. Tanto a questão motora, quanto a questão cognitiva, proporcionar para a criança experiências, porque são fases ali que ela está desenvolvendo tudo, né? É o fortalecimento da musculatura, é o equilíbrio, é a atenção à noção espacial, é a noção temporal, assim como os aspectos que a rodeiam, né? Nessa sociabilidade, nesse aprendizado, nesse brincar da criança com outras crianças, né? Nos aspectos motores e cognitivos, a criança ela consegue ali também aprender diferentes formas de agir, ela consegue também aprender sobre empatia, né? Então, sempre proporcionar experiências que sejam válidas como um todo. Não só prezar por um ou por outro, mas proporcionar ali com que ela possa brincar, com que ela possa interagir, com que ela possa socializar. justamente isso, né, Jane, né? O fato do lúdico, né? Do brincar, né? Do brincar, mediante as brincadeiras, do lúdico, a criança vai aprender, né? Eu sempre brinco, né, com os pais, eu falo assim, que o nosso trabalho, a gente vai se engajando nas nossas profissões, né, no nosso trabalho ali diariamente, e o trabalho da criança é esse, é o brincar. Justamente isso. Porque é onde ela desenvolve na maior parte do tempo, né? A gente sabe que até 4 anos, por exemplo, a neuroplasticidade é algo ali fundamental, que a criança vai desenvolvendo em outros aspectos. Então, tem fases que a gente precisa explorar cada vez mais, né? A partir desse processo de desenvolvimento dela, a gente precisa ter esse raciocínio clínico e compreender, né? Olha, em tal fase, em tal idade, a criança ela precisa fazer isso. Né? Em tal idade, ela precisa fazer isso. Então, saber o todo para desenvolver os aspectos que são importantes ali a partir daquele período que seja adequado, né? Para a criança, para os pais, como um todo. Justamente, né? E isso é o X das terapias, né? Porque os pais, querendo ou não, Jane, os pais, eles querem que os filhos façam, consigam avançar rápido nas atividades. Talvez os pais se projetem nos filhos, né? Ele tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro. Às vezes os pais, eles percebem isso, eles querem mostrar que o filho consiga realizar coisas assim, em um momento rápido. E nós sabemos que cada criança uma é diferente da outra. Cada criança ele vai se desenvolver de diferente maneira. Agora, isso que tem que ter bem claro para os pais, que os filhos têm um processo de aprendizagem, têm um processo de desenvolvimento, que cada criança é diferente da outra. E que tudo no tempo dele, não é verdade? E isso que é talvez um pouquinho complicado com os pais, né? De deixar entender os pais que a criança tem que brincar, que a criança tem que ter regras, que a criança tem que saber lidar situações, enfrentar situações
que por ele mesmo no futuro ele vai ter que enfrentar, e não os pais resolver por si só. Certo. Claro, eu sempre digo que nós temos parâmetros ali a nos basear, né? Não são comparações, mas são parâmetros, né? Como eu falei, do desenvolvimento. Porém, nós precisamos respeitar os tempos, respeitar os períodos, porque apesar daquela criança ali estar num contexto, numa mesma faixa etária, mas ela é um ser único que está em um contexto único, né, com estímulos ali que são próprios daquela rotina familiar. Então, é sempre entender que a criança, ela, por si só, ela já busca esses estímulos. Quando a gente percebe que ela não busca esses processos de desenvolvimento ali, desse brincar, há algo de errado, finaliza algo que a gente precisa buscar um acompanhamento especializado. Mas a criança, por si só, ela já vai ali refletindo outros momentos, né? Ela já vai tentando buscar ali na faixa etária dela aquilo que a interessa. Então, é a partir mesmo dessa volição, desse interesse, dessa subjetividade que nós vamos buscando desenvolver aquilo que é importante. Mas isso que você falou acerca dessa certa projeção dos pais para a criança é algo, muitas vezes, que eu vejo que está relacionado também à questão da desinformação, né? E, às vezes, também é uma questão mesmo dessa rotina que ela já está instituída. Quando a gente acompanha crianças, por exemplo, que tenham algum transtorno, algum diagnóstico associado, nós vemos que muitos pais têm uma formação ali dentro daquele contexto, né? São pedagogos, são psicólogos, mas que falam assim, Geisiane, mas eu não consegui observar, eu não consegui entender, eu não consegui ver, né, nesse momento que havia um atraso. Então, eu não consegui identificar que isso não era normal. E eu sempre reflito isso com os pais. Não se culpe por isso. Você está numa rotina. E é uma rotina integral de entender que, neste momento, você está no papel ocupacional de pai e mãe, né? Por mais que nós utilizemos ali as nossas formações para poder ajudar a nossa rotina familiar, não sei os outros contextos, mas a gente tem que entender que quando nós estamos numa rotina, a gente institui ali comportamentos, reflexões que muitas vezes a gente realmente não consegue identificar atrasos ou dificuldades ali, nesse contexto. Então, é sempre estar atento aos sinais mesmo e proporcionar... O grande desafio hoje em dia que eu vejo é a questão do tempo, né? A nossa vida está tão conturbada, assim, de trabalho, que a gente de manhã faz uma coisa, à tarde faz outra, que a gente já tem, parece que ali o tempo tão restrito que nós não conseguimos utilizar esse tempo, muitas vezes, para proporcionar um brincar ou uma interação mais livre com os filhos, né? E muitas vezes isso causa ausências, isso causa dificuldades nesse processo de desenvolvimento da criança, né? Porque são crianças que a gente vê que crescem no meio tendo estímulos com eletrônicos. São crianças que estão ali na tela do celular, do tablet, do computador, e que muitas vezes não têm essa experiência, por exemplo, de correr fora, né? De estar na área externa, brincando, tendo outros estímulos corporais ali. Então, nós precisamos ter peso e medida em tudo, né? Sabemos que todos esses estímulos, eles são importantes, eles proporcionam desenvolvimento, só que não podem ser restritos, né? Não podem estar ali só naquilo. Isso mesmo. Tiempo, ¿no? No, Yesian, sí, qué importante es brindar tiempo, ¿no? A los hijos, ¿no? ¿Qué sugerencia nos puedes dar a los papás, o mamás, papás, ¿no? Para que los hijos desarrollen más esta parte motora? Eu sempre acredito que as experiências ali de sociabilidade, né, os esportes, né, correr, pular, brincar, até mesmo dentro de casa, né, a gente pode, nesse tempo pandêmico que nós ainda estamos, justamente buscar ali dentro daquele fazer de casa, não sei, construir circuitos, né, vamos brincar aqui, vamos construir um circuito no chão, vamos desenhar uma amarelinha no quintal, na área externa, né, vamos tentar proporcionar essas experiências ali, desligar um pouquinho os eletrônicos, né? Fazer com que a criança ela saia um pouquinho daqueles jogos ali, das telas, para poder proporcionar outras experiências que sejam importantes. Assim, eu até digo que são coisas simples da nossa rotina, né? Experiências sensoriais, que a gente utiliza grãos, por exemplo, da cozinha, da despensa,
e dá para aquela criança ali, né? Ou a gente compra bexigas, balões, enche de água. Vamos fazer uma guerra de bexiga, né? Vamos tentar correr aqui, identificar as cores, vamos jogar um no outro. Então, tudo isso a gente vai treinando habilidades, não só motoras, mas cognitivas também, né? Identificação de cores, pareamento de cores, coordenação motora, vamos arremessar, né? Então, é mesmo usar a nossa criatividade dentro desse fazer, dentro dessa rotina. Qualquer que seja a experiência que seja prazerosa para a criança, desse aspecto motor, proporciona desenvolvimento, né? E um desenvolvimento bem amplo, bem integral mesmo. Então, dentro da rotina, a gente pode pensar em muitas coisas e atividades que podem ser desenvolvidas dentro de casa também. É claro que muitas vezes isso causa mesmo na criança um processo de ansiedade, porque muitas vezes a criança ela quer sair, quer ir para a pracinha, né? E em alguns lugares a gente sabe que ainda não está permitido, não pode, estamos voltando em uma questão de pandemia também, né? Mas sempre poder proporcionar experiências variadas, tanto ali nesse aspecto de construções, vamos fazer um slime, né? Vamos fazer um bolo, não sei, faz com que aquela criança ela possa estar ali junto, possa ajudar naquelas atividades. Hoje a gente vai tirar o dia para ajudar na rotina de casa, né? Vamos arrumar a cama. Então, são essas pequenas experiências do dia a dia mesmo, dando à criança tarefas que faz com que se proporcione mesmo esse desenvolvimento, tanto de questões motoras, quanto entender que a gente precisa mesmo cuidar do nosso espaço, vai criando outras consciências ali, né, que estão relacionadas não só à criança, não só o eu, mas também o externo. Então, é variabilidade mesmo. É usar a criatividade, né, dentro daquilo que se pode, que nós sabemos que nem todos os contextos são iguais, mas poder proporcionar mesmo experiências que sejam várias, né? Isso. Interessante, Jaciane, essa tua fala, né? Nós, já com Julien, já tivemos essa discussão sobre os tempos, né? Que às vezes é dar um tempo de qualidade na criança e não de quantidade. O tempo que os pais trabalham de manhã, tarde e noite, né? Isso faz parte do treino das pessoas. Agora, dar um tempo de qualidade na criança é muito interessante também. E agora, e usar o espaço, como o Julinho alguma vez comentou nas lives anteriores, a casa. A casa deve ser o parque de diversões da criança. Fazer que a casa seja um lugar onde a criança libere a mente, seja criativa, habilidosa, experimentar, por exemplo, brincar com os pais, brincar, por exemplo, com o lençol, fazer de conta que é Superman, por exemplo. Aí nós estamos trabalhando que é a parte cognitiva da criança. E isso é interessante, Jaciane, do ponto que colocou, né? De como os pais deveriam de dar esse tempo de qualidade e de incentivar as crianças ao lúdico, por exemplo, e tentar tirar aos poucos, talvez, a parte eletrônica, né? O celular, o videogame. Por quê? Porque a criança, entre mais brinque, mais conhece as coisas, a mente dela vai abrir, vai ser mais habilidosa, vai querer conhecer mais e mais. Não é verdade? Sem dúvida. Quando a gente pensa em algo tão, hoje em dia, né, tão comum, mas que muitas vezes a gente acaba refletindo sobre esse período, né, de pandemia, quando a questão estava bem séria mesmo, ainda está, né, o tempo que a gente estava vivendo em isolamento, a gente pode refletir dentro do consultório o tanto que houve impacto na vida das crianças, né? Eu ouvi de um dos responsáveis, por exemplo, meu filho, ele é do tempo pandêmico, né? Então, a queixa principal era a questão da socialização da criança. Era uma criança que não estabelecia vínculo com outras crianças, que não conseguia manter esse vínculo, justamente porque ela nasceu em tempo de pandemia. E nesse processo de desenvolvimento ali, que a criança precisa, né, ter essas experiências com outras pessoas para aprender, né? É o tempo que ela teve que se isolar. Então, a gente vê o tanto que isso impactou negativamente na vida das crianças e das famílias, né? Porque a criança ela vem com uma certa dificuldade, porque até uma certa fase nós sabemos que a criança
consegue ali ver os outros coleguinhas e imitar, né, as coisas que os coleguinhas fazem, e a questão de dividir lanches, né, e ela vai ali aprendendo a questão das regras e valores a partir dessa experiência com o outro. Né? Então, são crianças que tiveram que se isolar, que estavam ali somente naquele espaço com os pais, e isso gerou muitos impactos, né, que a gente sabe que nós não conseguimos dimensionar, né, o tanto que isso impactou negativamente, mas nós não conseguimos ver o tanto. Porque são crianças que iniciaram um processo de acompanhamento justamente para desenvolver essas habilidades de socialização que são imprescindíveis. Né? Então, são experiências ali que nós conseguimos refletir a partir de tudo aquilo que a gente vê, considerando todo o contexto, mas que nós não conseguimos mensurar, né? E nem vamos conseguir saber acerca disso, assim, só passando mesmo esses tempos, os anos, para que a gente possa ter um prognóstico mais assertivo acerca do quanto isso impactou na vida das crianças, né? Porque, assim, até o processo de desenvolvimento, por exemplo, motor, nós sabemos que a criança ela deve passar por todas as fases, né? Ali para ter um controle cervical, para rolar, para sentar, para engatinhar, para ficar em pé, para andar. Então, são fases que ali vão desenvolvendo certos aspectos que são importantes. Mas tem crianças que não passam por todas essas fases. E discúlpame, perdón, dime, esa partecita que dijiste del desarrollo, yo conozco papás que sus hijos no han gateado. Y dicen, no hay problema, no importa, dicen. ¿Es así realmente? Sim, eu sempre falo sobre isso porque é uma experiência pessoal, tá? Na minha família, eu sou a primeira pessoa que começou, né? Eu fiz a graduação de terapia ocupacional, então, anterior a isso, a gente não tinha ouvido falar sobre terapia ocupacional. Então, para mim, essa questão do desenvolvimento era algo comum, né? Tinha crianças que engatinhavam, outras que não, né? Tinham algumas que arrastavam no meu processo familiar e outras que não. E, para mim, isso não tinha impacto. Né? Só que eu fui uma adolescente, uma criança e uma adolescente muito desastrada. Eu não podia entrar em lojas que tinham vidros, porque eu sempre derrubava qualquer coisa. Eu não podia pegar certos objetos de vidro, porque eu sempre deixava cair. Então, eu era conhecida como a criança desastrada. E depois, fazendo um processo de investigação, né, depois da graduação e tudo mais, conhecendo as etapas de desenvolvimento, eu fui conversar com a minha mãe. E aí eu perguntei para ela como foi esse meu desenvolvimento neuropsicomotor, se eu passei por todas as fases e tudo mais. E aí ela me referiu que eu não engatinhei. Então, eu fui uma criança que eu pulei etapas, né? Eu não cheguei a engatinhar, eu já levantei e andei. E isso me gerou muitos prejuízos. Né? Hoje eu consigo entender que foram muitos prejuízos porque eu não tinha muita noção de espaço. Por isso que eu era uma pessoa desastrada, que com o passar do tempo eu fui tentando aperfeiçoar e melhorar isso na minha rotina. Né? Então, nós sabemos que por mais que a gente pense que são coisas mínimas, né, que não geram prejuízos, mas fazem-se diferença. Assim como, por exemplo, o uso do anda-já. Que muitos pais já querem que a criança já ande, né? Ah, não, então para ajudar a minha criança a andar, eu vou logo comprar um anda-já e já vou colocar ela dentro, porque ela se movimenta, porque ela corre. E a gente sabe que tem crianças que ainda não estão com a musculatura fortalecida já para ficar na posição de pé, né? Na posição ortostática. E aí isso gera prejuízos enormes ali para a criança. Nós sabemos hoje, inclusive, que a Sociedade Brasileira de Pediatria até recomenda a proibição, né, do uso do anda-já, porque nós conseguimos identificar o tanto que isso causa mais prejuízos do que benefícios à criança. Né? Então, a gente sabe que as etapas, cada etapa ela é necessária para poder fortalecer e desenvolver funções ali executivas que são importantes para cada processo. Assim como andar de bicicleta, a gente não sobe na bicicleta e já começa a andar, não, a gente vai aprendendo as coisas, né? A questão do equilíbrio, da força, e aí quanto mais a gente treina, mais destreza a gente vai tendo, até chegar o momento que a gente consegue soltar a mão do guidão e ir,
né? Então, são aquisições que precisam do seu período, que precisam do seu tempo, né? Assim, para qualquer questão de desenvolvimento. Então, impacta sim, por mais que a gente não consiga ver nesse momento, mas lá no futuro... Lá no futuro, né? No todo, a gente consegue identificar ali, olha, foi tal coisa, né, que a criança não fez, olha, ela não engatinhou, olha, ela não arrastou, olha, ela não teve experiências, por exemplo, ali, sociais. Então, tudo isso vai gerando impactos que, como eu falo, são muito subjetivos, porque depende de um todo, né? Depende do estímulo, da família, dos interesses, né? De tudo. E aí, Shane, última pergunta. Será que eu pulei aquela etapa do engatilhar, porque eu não sei dançar? É algo que a gente pode ali, que a gente pode avaliar a partir das habilidades, né? Mas é assim mesmo. Eu sempre falo que o conhecimento e que o aprendizado, eles são constantes. Até a gente morrer, nós estamos aprendendo, né? Então, tudo é passível de aprendizado. Nós conseguimos a partir daquilo que a gente se dedica, né, das habilidades que nós temos, e se a gente não tem, a gente vai buscar essas habilidades. Então, são coisas que são passíveis de aprendizado e que a gente pode mesmo estimular. Só um parêntese que eu gostaria muito de conversar aqui, né, com vocês, né, nesse nosso momento, acerca, por exemplo, de diagnósticos que são tardios. Por exemplo, a gente vê muitos pais que acabam se culpando. Mas se eu tivesse procurado antes, o meu filho ele não era assim, né? Ele não estava assim. E a gente sabe a diferença que faz. Quanto mais cedo esse acompanhamento, né, mais a criança consegue ali ter um desenvolvimento, uma evolução bem melhor. Porém, a gente sempre deve entender que são as fases. Se nesse momento nós tivermos a possibilidade e o entendimento para buscar ajuda daquilo que é necessário, então, nesse momento, nós devemos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para favorecer, né, essa ajuda que é necessária e que é importante. E nunca se culpar por aquilo que a gente não conseguiu identificar ou por aquilo que a gente não conseguiu fazer, porque nesse momento nós podemos fazer, nós podemos correr atrás, né, para poder desenvolver e buscar a nossa qualidade de vida dentro daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Muy bien. Bien, Luciano. Te agradecemos mucho este tiempo, ¿no? Ha sido muy importante, muy agradable, digamos. Yo he anotado muchas cosas en verdad que has mencionado, ¿no? Y de verdad te agradecemos mucho el tiempo que has tenido para con nosotros hoy día y para toda la información de los papás. Sí, te agradecemos mucho. Muito obrigado, Xanita. Muito obrigado pela participação. Foi um enorme prazer, muita satisfação em estar aqui com vocês. Estou à disposição. Eu sempre acredito que esses momentos são momentos de trocas riquíssimos, né? Nós nunca sabemos de tudo, a gente sempre tem que buscar. A nossa vida é uma eterna busca, né? Então, são momentos de trocas que são muito ricos para tanto crescimento pessoal, né, antes de tudo, quanto profissional e ali em outros campos que nós sabemos que são importantes, tá? Então, foi um prazer. Contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado. Nos vemos. Hasta otra próxima oportunidad. Chao, Giselle. Até uma próxima. Nos vemos. Muy bien. Listo, Muito bom, César. Interesante. Muy interesante, de verdad muy interesante, muy bien explicado. La verdad es que práctico, ¿no? Bastante práctica. De verdad que sí, pues hay que poner mucho énfasis, digamos, en todas las etapas del desarrollo. No saltarnos, ¿no? Todo a su tiempo, señores, todo a su tiempo. Todo tiene Isso é importante, Juliana. No tempo de cada um. Isso, Juliana. Así es. Muy bien. Listo, César. Estamos llegando al final nuevamente. Nos vemos la próxima semana, señores. Cuídense mucho. Até mais. Tchau, Julinho. Tchau a todos. Nos vemos. Cuídense.